quarto Música e Sabor, nosso quarto Música e Sabor. Música e Sabor é uma programação que a gente procura dar um caráter evangelístico, mas mesmo sendo evangelístico, ela é uma programação de integração também, uma programação que certamente vai concernir também a todos aqueles que estão aqui. Então, nós agradecemos muito a presença de cada pessoa que veio aqui, que você possa acompanhar. Essa noite a gente vai tratar, como está sendo todo esse mês de comemoração do aniversário da Igreja Presbiteriana da Aliança, a gente vai estar tratando de histórias da salvação, tá certo? Das várias histórias inseridas na maior de todas as histórias, que é a história do agir de Deus salvando o ser humano. Então, espero que você possa desfrutar desse momento aqui. Nós trouxemos um convidado especialíssimo, muito querido da igreja, que é o nosso irmão Robério, pernambucano, está aqui conosco para compartilhar de algumas histórias, alguns casos que falam sobre essa grande história, que é a história da salvação. No princípio era Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Comunhão perfeita, em amor incomensurável. Então veio a feliz ideia. Criamos o mundo para desfrutar do nosso grande amor e criamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Assim, tudo foi criado do nada para que Deus passasse a contar a maior história de amor de todos os tempos. A história do único Deus e de sua criação. Mas o ser humano, como representante de toda a criação, optou por se rebelar contra o seu Deus e trilhar caminhos que o levaram à morte. O que vamos contar e cantar nesta noite é um pouco da grande história de amor entre Deus e a sua criação, exemplificada nos encontros e desencontros de várias outras histórias. Se chama cura, né? E a palavra ela é muito importante. Essa palavra que sai da sua boca é muito importante. Então ela pode ser tanto para edificar a vida de uma pessoa, como também para destruir. Tem palavras que foram faladas na minha vida que eu acho que vou ficar com 90 anos, dentro caindo, o cabelo não cai um, vai ficar todo branco meu, na minha família. Ninguém é careca lá, mas o cabelo tudo branquinho. Eu vou levar pro resto da minha vida aquela palavra assim, que eu dei, rapaz, aquela palavra foi violenta. Mas teve aquela palavra que edificou a minha vida e fez com que eu me erguesse e caminhasse. E como a programação hoje se chama Música e Sabor, eu quero dizer para vocês que a minha palavra também vem com sabor. Hoje eu quero trazer uma palavra para vocês, que vem com sabor. A minha palavra vem com o sabor da saudade. Porque a saudade é um momento que tenta fugir da lembrança para acontecer de novo, mas não acontece. A minha palavra, ela pode ter o gosto do adeus, que é aquele tipo de tchau, que o cabra se lasca tudo. A minha palavra, ela pode ter o cheiro do abandono, que é quando uma jangada parte e ela vai, e tu fica. A minha palavra, ela pode ter uma pitadinha dela, que é aquele nó cego bem dado no meio do sossego do cara. Ela pode ser como lágrima, que é um caldo de cana que desce dos olhos quando mói o coração. Ela pode ser como a ausência, que é aquela falta bem ali presente.
ela pode ser como a indecisão, que é quando você sabe muito bem o que quer e acha que queria outra coisa. Não é brincadeira um negócio desse. Mas hoje minha palavra não vem com nada disso. Vem não, né? Vem não. A minha palavra hoje vem carregada de alegria, porque a alegria é como se fosse um grito de gol da torcida do Vitória. Epa, epa! Aí não, aí não. Aí não. Alegria. E nem se importa se está na primeira, segunda ou terceira divisão. Ela não só vem com alegria, mas ela vem com a ousadia. Que a ousadia é quando a coragem, quando o coração chega para a coragem e diz: e aí, mulher, tu vai? E a coragem responde: mas então, meu amor. Ela não só vem com alegria, ousadia, mas ela vem de mãos dadas com a fotografia, que é um pedacinho de papel que carrega um pedaço de vida. Ela não só vem com alegria, ousadia e fotografia, mas ela traz no braço a lealdade, que é uma raça de cachorro muito difícil de se encontrar. Ela namora apaixonada com a certeza que vem depois de uma briga de foice da mulher frente à razão e à emoção. Ela é como um filho, que é um serzinho adorável e todinho seu, que um dia cresce e se torna todinho dele. Ela é como um adolescente, que é uma criatura que carrega fogo de artifício 24 horas dentro dela. Ela é como um cheiro, que é aquilo que a gente sente na boca do estômago, quando a paixão chega e diz: cheguei. Ela é como um amor, que é como você cuidar de uma pessoa a vida toda, mesmo sabendo que essa pessoa não merece. Ela é como um artista, que é uma espécie de gente que nunca vai deixar de ser criança. Mas hoje em especial, eu gostaria que a minha palavra viesse como um avião, que voa, voa e voa. Mas o aeroporto é o teu coração. Amém? Amém. Me deram uma lista de história e hoje segura os ouvidos aí e o Google Meet já esquentou. Vamos embora. Quando eu comecei a namorar com Dona Márcia, meu Deus do céu, da Igreja Batista, o pai dela tinha uma lapa de bigode. Menino, hoje não, ele diminuiu. Era um tamboretinho de forró assim, mas o bicho tinha um lapa de bigode. Né? E todo mundo da igreja tinha medo de chegar nas filhas dele. 3 filhas, Márcia, Messi e Marcela. Meninas. Aí um problema. Aí eu cheguei de Recife, aí fui fazer um trabalho missionário lá, e quando eu cheguei, eu disse: mas rapaz, bati o olho na nega velha, Deus segura a palavra, quando eu bati o olho na nega velha, eu fiz: aquele caso, Senhor. E o Senhor foi e segurou a palavra, tá vendo tudo? Então tenha cuidado com o que você fala, viu? E às vezes você encontra uma unha por aí e faz: Senhor, eu caso com aquele ali, é tão bonitinho, mas é um desastre, velho. Eu bati o olho ali e a turma disse: mas o pai dela é bronca. E eu disse: rapaz, não tem porquê não. Eu sou bravo. 69 quilos, 70 quilos, só tinha um couro e osso. E orelha, né? Cada lapa de orelha e venta já era uma beleza. Agora eu tô mais gordinha, né? A velha tá cuidando de mim, já tô com 90 quilos, 87, fica assim, tô mais cheio. Quando eu cheguei lá, meu cunhado hoje disse: Belo, cuidado com o rei. Então era um rei, ele era conhecido como rei lá. E eu lendo as escrituras, lembrei de um rei. Um rei também, de cavalo do cão, né? Lembrar. Um rei chamado Nabucodonosor, que tinha sua vida cheia de vaidade, pois no seu coração não existia o amor. E o cabra era ruim, viu? Pior do que o cobra cascavel. Em todo o seu reino ele era conhecido como um homem rude e cruel. E como todo rei vaidoso, um quantinho tem sempre para inventar. Mandou fazer uma estátua de ouro, pois o povo a ela teria que adorar. E ai daquele que desobedecesse tudo aquilo que ele tinha ordenado. Era lançado na fornalha de fogo ardente, pois seu corpo ali seria queimado. E não tinha meia conversa nem conversa de vendedor, pois o cabra ia direto para o fogo ardente, pois o cabra ali sentiu que é dor. E como todo reino tem, no reino de Nonô não poderia faltar um capoeira, filho de uma égua. Aí o rei foi logo fofocar: olá, meu rei. Era baiano aí. Olá, meu rei. Eu sei que o senhor é o tampa de cruche e rei igual a ti não há. Mas o motivo pelo qual me traz aqui hoje é de uma história que eu ouvi falar.
Sadraque, Mesaque e Abidenego, aqueles 3 cabras que trabalham para o Senhor, disseram que não se prostravam diante da estátua de ouro, aquela que adoramos com tanto amor. E uma lapada boa. O rei olhou lá para cá, cá para lá, e aí perguntou: como é, menino? E o babão: é isso que o senhor escutou. O menino não pegou ar, que parecia um pneu de caminhão. Mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidenego, que até estava parecendo estar possuído pelo cão. Quando os 3 chegaram e se aproximaram na presença do rei Nabucodonosor, viram que o rei não estava para boas conversas, pois a palavra a ele logo direcionou: eu estou sabendo que vocês não têm obedecido tudo aquilo que eu tenho ordenado. Não têm servido ao meu Deus e nem a imagem de ouro tens adorado. Mas como eu sou rei bondoso, mais uma chance a vocês eu quero dar. Quando ouvirem os instrumentos aqui do reino, quero ver todos vocês se prostrar. E caso vocês queiram minhas ordens obedecer, saiba que a fornalha de fogo ardente hoje mesmo os 3 irão conhecer. E não tem pedido de misericórdia nem pedido de perdão, pois não há Deus nesse mundo que livre vocês das minhas mãos. Estressada demais, muito nervosa, não tem Rivotril, diazepam, fluoxetine. Se acalmem, que é uma aí que é o Cipona, vai baixar a ansiedade, né? Muito nervosa. Eu só sei que os 3 ficaram se olhando, um parar com o outro. A casa caiu, meu velho. Eu só sei que os 3 ficaram se olhando, um parar com o outro. E o cogumilo começou a fervecer. E ao rei Nabucodonosor, vulgo Nonô, eles começaram a responder: tu é folgado, rei, e tu és afoito que nem lampião. Mas a tudo isso que tu tens falado, nós não necessitamos responder não. Mas fica tu sabendo, rei, que a imagem de ouro, a amarelinha, não adoramos então. Senão não tinha pego ar, ele agora ia explodir. Mandou aumentar 7 vezes mais a fornalha de fogo ardente, pois a sua palavra ele ia cumprir. Mandou chamar uns cabas fortes que mais pareciam os soldados da BP Choque. Pegaram e amarraram, bem amarrados os 3, e lançaram na fornalha de fogo ardente, todos eles de uma só vez. E a bicha estava quente, minha gente, porque até os soldados morreram. E Nabucodonosor ele ficava só esperando o desmantelo. Mas o que ele estava esperando não iria acontecer, mas um milagre do Deus eterno, isso sim ele iria ver. Pois quando ali ficava a desgraça a esperar, aos que estavam ao seu lado, ele começou a questionar: eu não sei se eu estou ficando velho, doido ou abestalhado, mas antes eu via 3, não é? E agora eu vejo a 4, olha, então tudo passeando aqui nem lá em Recife, na praia de Boa Viagem. E o quarto que daqui eu vejo do Deus tem a imagem. Menino, quando o pessoal ficava ali vendo o milagre acontecer, Nabucodonosor na porta da fornalha se aproximava e aos 3 começou a dizer: Sadraque, Mesaque, Abidenego, filho do Deus Altíssimo e Deus igual a esse não há, vem aqui para fora, pois um anjo do teu Deus veio te salvar. E quando estavam saindo daquela situação, prefeito, governador, deputado Babão, deputado Lula, Dilma, Renan Calheiro, companhia limitada, Sarney também estava lá, viu? Tá chegando a hora dele, o homem do facão tá amonando, viu? E Maranhão e Amapá, que ali foi só o caô, Maranhão agradece muito, viu? O homem do facão. Todos eles daquela região viram que nem o cabelo do fogo tinha queimado e nem o cheiro da fornalha do corpo tinha ficado. E aquele dia foi um dia de alegria, um dia de glorificar, pois o rei Nabucodonosor, seu povo, começou a decretar que todo povo, língua, nação, ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abidenego, blasfemar não poderá mais não, pois não há outro Deus que como esse possa livrar. E a Sadraque, Mesaque e Abidenego, a partir de hoje, as suas vidas eu irei prosperar. Amém? Amém, gente. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? E chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também.
pessoas tão tristes, meus amigos são amigos de mim. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Tem uma história, teve um momento que eu passei meio complicado, que foi meu bebezinho, tem um Levi, uma autarquia das autarquias, Levi. Então, o Levi tem 2 anos e 9 meses. Eu lembro com 3 meses, e ainda tenho uns traumas em relação a isso, que dá 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, eu levanto, boto a mão em cima do peitinho dele, para ver se ele está respirando, né? Ele tinha dado uma engasgada, e aí naquela situação complicada da vida, eu tentando reanimar ele com essa engasgada, ele se batendo, sei lá, aquela situação. E aí eu levei ele para um hospital que era logo próximo, assim, uns 150 metros, para dar os primeiros socorros. Mas eu lembro um momento, foi muito importante para mim, que na hora que cheguei no portão, eu abracei ele assim, eu falei, meu Deus. Tinha um amigo comigo, ele falou, Roberto, dá os primeiros socorros, vinha correndo comigo e tal. Eu já dei, mas não estava voltando não. Aí quando cheguei no portão assim, eu parei assim, tentei reanimar ele não reanimou, e eu segurei no peito bem forte. Aí eu abracei ele bem forte assim, e falei assim, meu Deus, o senhor levou minha mãe, o senhor quer levar meu filho também? Se orienta, né? Aí assim, desde brincadeira, né? Aí eu lembro que quando eu levei no hospital e quando eu botei ele na cadeira, na mesa, ele deu aquele grito maravilhoso que pra mim vocês podem tocar a música mais bonita que tiver ali, mas naquele dia foi a música mais bonita que eu já escutei na minha vida. Foi o grito de Levi, sabe, cheio de dissonância, cheio de minutas, quinta com oitava, terceira, segunda, nona, 17ª de ré, cavalo de pau, Deus sabe tudo. Foi uma música maravilhosa, rapaz, eu amei. E eu fiquei com aquilo ali, fumegando na minha mente, até dias atrás. Aí eu fui escrever uma história sobre uma mulher. E eu quero dedicar a todas as mães e mulheres aqui, essa história. E essa mulher, essa história é sobre uma mulher que veio de uma determinada região, pois ela trazia com ela a fé, o amor, a esperança e até uma tal de perseverança, arraigada, enraizada, bem ajustada e guardada no coração. Pois o amor, ela tinha com sua filha. A esperança, ela tinha em um dia poder encontrar. A sua fé era depositada no Messias que era tão falado. E a sua perseverança era um dia com ele poder falar. A sua filha vivia atormentada e a tristeza e a angústia faziam parte constantemente daquela situação. Pense em uma mulher sofrida, mas para ela, meu povo, existia a salvação. Pois um dia como outro qualquer, olha quem estava por lá. Nosso Senhor, acompanhado da multidão e o povo só cantando louvor. Essa mulher não perdeu tempo e misericórdia, logo Nosso Senhor pediu. Nosso Senhor parou, olhou e disse, foi para ela, fez de conta que nem ouviu. Puxa, o negócio esquentou. A mulher era nordestina, daquelas paraibana, mulher macho, Senhor, me ajude, meu Senhor. O discípulo correram, foram falando, Senhor, ajuda essa mulher, Senhor, pois há tempo está clamando. E tu sabe o que o nosso Senhor respondeu sem gaguejar? Como posso eu tirar o pão dos meus filhos e aos cachorrinhos alimentar? Como é, Senhor? Cachorrinho? Você escutaram direito? Cachorrinho, Senhor. O Senhor me chamou de quem? De cachorrinho. Senhor, eu sei que o Senhor é verdadeiramente Deus. Isso eu sei. Mas se o Senhor for homem, repete. Mas, porém, entretanto, ela não agiu assim. Pelo contrário, ela se prostrou e adorou, dizendo-me, ajuda-me, meu Senhor. Pois os cachorrinhos, eles se alimentam
das migalhas que caem no chão. Nosso Senhor olhou, parou e disse para ela: eita, mulher da fera, grande é a fé que tu tem em teu coração, pois o que tu queres agora sim realizado será. E a fé e o amor que tu tem no teu coração fez com que tu não parasse de clamar. Aquela mulher correu para se encontrar com a sua filha, agora curada pela glória de Deus. E não importa o que tu tens passado, e sim a que tu tens direcionado a fé que está em teu coração, pois batei, batei, e abre-se-vos-á. Buscai, buscai, e acharei. Pois todo aquele que pede, recebe, e todo aquele que busca, encontra. E assim seja a minha, a tua e a nossa conduta perante o nosso Senhor. Amém.
nessa minha caminhadinha, eu já contei história de tudo que é lugar. Já contei em cima de caminhão, praça pública, já contei programação de jovens, de crianças. Teve uma situação que me chamaram para contar uma história, um projeto de crianças carentes, tá? Um pastor Arlindo. E aí eu fui para lá contar a história. Só que a primeira vez que eu tinha ido lá para contar, eu contei para os pais das crianças. Numa determinada sala, onde estavam os pais das crianças carentes, e eu pude ministrar a palavra ali e contar as histórias. Só que na outra vez que eu fui, as crianças eram tudo 2 anos, 3 anos de idade. E eu cheguei e perguntei, gente, eu vou contar um caos aqui. Aí eles disseram, vai, homem, porque eles entendem. Eu disse, tem certeza que eles entendem? Aí vai, eu disse, tá bem, eu saí frustradíssimo naquele dia. Aí eu fui para a igreja presbiteriana, grandona lá, né? Aí eu fui para lá. E quando terminou, eu pedi para falar para o setor infantil. Eu disse, gente, eu vou contar um caos, tá? Aí, pô, tem certeza que eu vou contar? Aí ela falou, vai. E eu fui contar os causos de novo. Só que quando eu terminei de contar o caos, uma menina estava lá, uma criança, do tamanhozinho dessa, e eu contei o caos da mulher adulta, né? Na hora. E ela perguntou, o que é adultério, tio? Aí eu olhei para a professora e falei, responda você agora. Responda você agora. E aí em diversos lugares. Um dia eu fui em Campina Grande, num casamento, disseram, Robério, paletó e gravata, vê só, chapéu de couro. Contar um caos no casamento. Cara, eu disse, cara, eu não tenho um caos de casamento. Apesar que eu deveria escrever um caos, mas não escrevi. Foi o primeiro milagre de Jesus, abrir vinho. E vocês sabem que o vinho da época lá, aquele vinho, não era um carreteiro, não era um pinot noir, era um cabernet, era um negócio altamente chique, né? Que Jesus transformou. E eu falei no casamento, mas eu pensei que ali seria o lugar mais estranho para eu falar o caos. Mas me surpreendeu uma coisa, que na última vez que eu estive aqui, quando eu voltei, gente, para casa, na segunda-feira eu voltei, né, que me deixou no aeroporto, quando eu cheguei lá o telefone estava tocando, e eu achei meio estranho aquilo ali. Aí eu peguei o telefone e atendi, era minha esposa. Está em Recife já? Eu disse, tô. E ela fez, mas rapaz, na que você sabe que você liga para mim, eu disse, adianta que eu já estou sabendo que deve ser alguma bronca, né? Uma bronca. Ela disse, não, na que saiu fala assim, você para ligar para mim, aqui ainda dentro do avião, é porque tem alguma bronca. Ela disse, é porque Pedrinho aconteceu um acidente. Eu disse, foi mesmo. E como foi? Pedrinho é meu pastor, 38 anos. Aí ele deu uma capotada com o carro e deixou 2 crianças. Novo. Cara novo, morreu. E foi um momento muito difícil para mim, porque na segunda ele morreu e na terça foi o velório dele. E na sexta-feira o pai morreu, meu pai. Então tive 2 velórios na semana. Foi um momento bem complicado para mim, bem complexo. Mas naquele momento, gente, eu fui para o velório do meu pastor. Era um cara que gostava muito de mim, vivia contando os causos que chegavam. E no momento do velório, eu estava... O caixão estava assim, e eu estava na frente do caixão, e a esposa, Dani, ela veio, ela olhou para mim e fez, Robério, conte um caos. Eu assim, como, Dani? Aí ela falou, conte um caos, porque Pedrinho amava isso. Conte uma história. Eu disse, num velório. Aí ela falou, conte. E eu contei a história. Acredita, gente? Eu contei um caos em cima do caixão
do meu pastor. E ele é um cara muito envolvido com o social, com crianças carentes, com o trabalho de crianças carentes. E essa história eu tinha que compartilhar. E esse caos eu disse na hora, eu disse, eu vou falar sobre ele. E essa história é sobre um excluído da sociedade também. Essa história é sobre um cego chamado Bartimeu, abandonado pela sociedade, mas que se encontrava nos planos de Deus. Vivia pelas margens da cidade, como muitos que já conhecemos, era pobre, sujo e imundo, mas sua cegueira era o seu lamento. Era filho de Timeu e desde pequenininho, humildinho, vivia na escuridão. Acredito que todo dia ele clamava, pedindo a Deus sua libertação. Pois certa vez Jesus ia passando por uma cidade chamada Jericó e uma multidão acompanhava, que o refrão já tinha até de cor: Jesus, filho de Davi! E Bartimeu começou a escutar. Ele podia escutar logo, ele era cego, né? Não era mudo. Jesus, filho de Davi! Bartimeu começou a se levantar. E aí, Bartimeu podia levantar, lógico, ele era cego, ele não era aleijado, né? Jesus, filho de Davi! E Bartimeu não conseguiu entender. Então, quando ele estava se levantando, um homem que estava ao lado dele foi logo perguntando: por favor, que barulho é esse que todo esse povo está fazendo? É tanta gente que está gritando que eu não estou compreendendo. O homem não mediu palavras e a Bartimeu foi logo falando: é Jesus, o filho de Davi, é a esse que estão clamando. Rapaz, aquelas palavras bateram lá bem dentro do seu coração. E Bartimeu viu que aquele dia era o dia da sua libertação. Então, com toda aquela dificuldade que ele tinha de caminhar, foi se achegando a multidão, pois com Jesus queria falar. Mas quando ele estava se aproximando, tentaram impedir. Mas em um bom e alto tom ele clamava: filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus escutou o seu clamor, mandou chamar Bartimeu e a ele perguntou: o que tu queres que eu te faça, filho meu? E Bartimeu respondendo: que eu veja, meu Senhor. Então agora veja, filho meu, pois tua fé te salvou. Seus olhos começaram a se abrir como o crepúsculo do amanhecer, e o povo que ali se encontrava começaram a entender que a fé não tem limite, não tem cor, não tem religião. A fé tem que ser em Cristo, o autor da salvação. Foi Ele que morreu por nossos pecados e no terceiro dia ressuscitou. Foi Ele que foi crucificado, tudo isso por amor. Amor por nós pecadores e nós que devíamos morrer. Mas o preço já foi pago, basta agora agradecer. Agradecer colocando as nossas vidas no altar do Senhor. E agora eu termino meu verso agradecendo por seu amor. Amém, pessoal. Deus sabia que todo o esforço do mundo não seria capaz de fazer o ser humano se sentir completo. Então ele fez a maior declaração de amor que o mundo já via. Enviou o seu único filho para ser o elo que nos religaria à fonte da nossa vida. No caminho desse retorno da criatura para o seu Deus, existia a necessidade de que Jesus assumisse as nossas dores, angústias, solidão e perdição. E essa trilha passava pelo drama da cruz. Não se acende a luz do sol nos 222 dos palácios de Brasília. Não se acende a luz do sol com a chave de um carro conversível do Lá no céu não há nenhum desgosto, não existe tristeza nem dor, não há lágrima no rosto, só existe alegria e louvor.
Lá no céu não há nem desgosto, não existe tristeza nem dor, não há lágrima no rosto, só existe alegria e louvor. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Jesus preparou minha morada, está vindo me buscar, já está chegando a hora, lá no céu irei morar. Jesus preparou minha morada, está vindo me buscar, já está chegando a hora, lá no céu.